Sejam muito bem-vindos ao The Look, o podcast do estilo The Look que quer trazer um pouquinho da perspectiva de passado, presente e futuro da indústria da moda. Eu acho que é a quarta vez que eu tô gravando essa abertura, porque eu descobri que a nossa convidada de hoje, ela tem 9 planetas em virgem, então ela é muito perfeccionista e eu tô nervosa aqui, errando a abertura já. Mas, gente, ó, brincadeiras à parte, tô muito honrada, porque a nossa entrevistada de hoje, na verdade, eu só achei material dela entrevistando as pessoas. É muito difícil ela dar uma entrevista e saberemos por quê em breve. Mas vamos apresentar aqui, porque a lista aqui para apresentar ela é gigante, então vou ler. Nossa convidada de hoje está na lista das 500 pessoas mais influentes da moda no mundo desde 2019, né? Então não é pouco tempo, se mantendo ano após ano na disputada lista do portal referência inglesa no segmento The Business of Fashion. Ela também foi reconhecida como uma das personalidades mais influentes do Brasil pela revista Época e está na lista das mais poderosas da Forbes Brasil. Pioneira em tudo que faz, ela fez história ao fundar o F-Hits, a primeira plataforma de influenciadores de moda e lifestyle do mundo, e hoje também é jornalista responsável pela editoria de moda do Estadão. Portanto, fiquem com a gente até o fim para essa aula de inovação com a visionária Alice Ferraz. Seja muito bem-vinda, Alice. Ai, querida, que bom, obrigada. Tô nervosa aqui com os 9 planetas em virgem. Falou lindo, falou muito bem. Não, é quase uma obcecada, né? 9 planetas em virgem é horrível. Mas não à toa, já explicou grande parte da história aqui, de como chegou até onde chegou, né, Alice? Trabalho. Isso aí. Mas você quer começar contando por que tu não dá entrevistas ou a gente deixa essa mais para o pessoal ficar curioso? Eu acho que isso também conta um pouco de quem eu sou. Na verdade, eu sou muito uma estudiosa, assim. Eu adoro saber das pessoas, saber dos processos. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de saber sobre o mundo. E quando eu vou dar uma entrevista, eu acho importante a gente ter um conteúdo, alguém que nos entreviste. Diz que o mais importante não é o que... O entrevistador ele pode acabar com uma entrevista, porque dependendo da pergunta que ele faz, você tira o tom e você desvirtua para onde você gostaria. E o que eu gosto de falar é sobre o trabalho, e sobre o trabalho de marketing de influência e de comunicação no mundo. Sim. Então, às vezes, talvez eu não seja a pessoa que vai... Algumas entrevistas que me são pedidas, eu falo, mas por que mesmo que eu vou estar aí? Então, eu acho que assim, aqui é uma boa entrada. Você é uma pessoa que deixa a gente à vontade e eu sei que você está interessada nesse trabalho. Sim. Obrigada. Eu não tenho nenhuma fofoca para te contar. Não queremos fofoca. Isso queremos eu vou deixar para quando eu tiver mercado. 85, 90 anos, aí eu lanço um livro. Ótimo. E aí eu venho aqui. Você vai estar aqui, eu também vou estar. Você vai continuar trabalhando com moda? Vamos, então claro. Daí tu vem contar todas as fofocas. Não, aí com 90 anos você pode falar o que você bem entende, Mas, né? gente, é uma loucura isso, porque assim, eu não sou formada em jornalismo, né? Aprendi a entrevistando mesmo, e aí esses dias falando com uma amiga, ela até falou, mano, mas eu acho que tu vai muito pela tua curiosidade. Então, eu acho que eu sou uma entrevistadora, acho que é mais genuíno de curiosa mesmo, do que técnicas de entrevista. E talvez seja isso que eu senti quando você me ligou, eu senti que você estava interessada no que a gente ia falar. E é para isso, né? Sim, exatamente. Aí você... mas tu falou tudo, porque às vezes eu assisto entrevistas também e eu penso, gente, essa pessoa tem tanta coisa para falar, como é que não perguntaram isso, aquilo? Às vezes com o roteiro você já muito viu a Madonna respondendo as entrevistas? Ela acaba, porque ela simplesmente olha e fala, por que você está me fazendo essa pergunta? Vai ler. Você já falei isso 1000 vezes. Vai ler, exatamente. Então, como eu não sou a Madonna, não posso fazer que nem ela, eu não vou em entrevista, pronto. Ótimo. Alice, queria começar um pouquinho do início da tua trajetória profissional para a gente chegar até então, fenômeno F-Hits, que eu estava contando antes, na entrevista antes aqui, que a gente fez a enquete aqui no grupo do Estilo Look. Quem conhece, quem não conhece. E muito desse podcast também surgiu porque a gente tem muita gente nova entrando no mercado e a gente acha extremamente importante as pessoas saberem de onde a gente vem. E o F-Hits, né, muita gente hoje, muito jovem, acaba não conhecendo a história, a bagagem, de fato, transformou o mercado, né? Então, acho que sabe o que é F-Hits, mas talvez não saiba que foi a primeira. Exato. Foi a primeira do mundo. Bom, a minha história é da comunicação total. Eu sempre, desde o começo, eu foquei no ambiente da comunicação. Eu adoro. O que eu gosto de fazer é escrever mesmo, é pesquisar. E, em determinado momento, eu tinha uma agência de propaganda de moda, que você deve lembrar, a Ferraz Moda, e eu olhei o mercado e achei que o que a gente estava fazendo como comunicação
era realmente muito fraco e queria ter uma mudança. Eu fazia, na época, a parte de comunicação da Calvin Klein, no Brasil, e eu estava em Nova York assistindo um desfile e vi uma blogueira, na verdade, sentei uma blogueira na primeira fila, eu estava fazendo a parte de comunicação do desfile, e quando eu fui ler o que ela escreveu sobre o desfile, eu achei aquilo muito mais interessante do que a maior parte dos reviews que eu estava lendo e do que as pessoas estavam falando. Interessante, rápido, direto e num tom pessoal que o jornalismo, na época, não podia usar. Que não é uma das bases do jornalismo mesmo, você usar o tom pessoal. Né? Sim. Eu achei aquilo super interessante, voltei para São Paulo e falei, é isso que a gente vai fazer. A gente vai montar uma plataforma de blogs. E, para contextualizar, na época não existia o Instagram, isso foi em 2010, e a gente abriu uma área na empresa que era voltada para isso, para blogueiras que iriam contar suas experiências sobre campanhas, sobre produtos, sobre o universo da moda e da beleza. Sim, fazer suas resenhas ali, né? Exatamente. Sim. O que eu gostaria de ouvir a opinião delas. Então, isso no blog, né, numa época de foto, de blog. Sim, eu ia falar, porque não tinha o Instagram ainda, acho que não deviam nem usar tanto o Facebook, não sei, mais o blog mesmo. Era o blog total, a gente tinha 24 horas para conseguir subir, postar. E aí eu tive essa ideia, achei que era o momento de lançar alguma coisa nova. Tentei lançar no mercado brasileiro, fiz algumas entrevistas e não foi aceito, assim, foi super mal aceito. Eu escutei muito das pessoas, por que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso com o mercado, por que você está dando voz dessa forma, e aí eu resolvi que eu iria para a Semana de Moda de Londres e iria lançar essa ideia lá, dando algumas entrevistas para quem se interessasse saber o que eu estava fazendo lá com 22 influenciadoras. Na época eram blogueiras, né? Blogueiras brasileiras. Aí Brasileiras, tu lançou... todas brasileiras. Aí que loucura, né? Porque teve no início, até anos depois, nessa rixa, né? As blogueiras vieram tirar o lugar dos jornalistas, depois viram que, né? Aqui foi muito complicado, mas lá, como isso era uma realidade tão distante, que a própria jornalista que escreveu a minha matéria no New York Times, falando que era a primeira plataforma de blogs do mundo, a Suzy Menkes, ela falava, eu sou jornalista e elas são blogueiras, claro. E está tudo bem, e esse é um novo modelo de negócio. Então, a Suzy Menkes viu isso, escreveu essa matéria de página dupla, me deu essa abertura, essa oportunidade. Então, hoje eu penso, olha a importância de você olhar para o novo sem rejeitar. Claro. E pelo menos dar um voto de confiança. Isso está acontecendo, isso existe, essa mulher está aqui com 22 blogueiras e eles me viram lá. Quer dizer, na época também foi diferente entrar nos desfiles, que me perguntam muito, você entrava com todas elas? Entrava, na verdade. Sim, eu me lembro que tu montava casas em Londres e levava todas. Montava e aí, então... casas, a gente viajava todas juntas, aí tinha os carros, tinha os restaurantes, tinha um concierge que cuidava da gente. E como tu fazia a seleção dessas meninas? Porque sempre foi, né, assim, como entrar no F-Hits, como fazer parte. No começo, foi muito as meninas que estavam começando naquela época, né? A Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas, a Lala Rude, a Maria Rude, na verdade, trabalhava com a Lala, elas tinham um blog juntas. Mas tiveram tantas meninas importantes, a Carla da Modices, a Lia do Just Lia, a Nativosa, que estava na F-Hits, está ali nessa foto do New York Times, depois, se você quiser, a gente coloca aqui. Então, foi um movimento muito novo, né? Eu queria muito ouvir o que cada uma delas tinha a dizer e eu queria muito ouvir o que outros estados tinham a dizer. Então, a gente tinha muitas influenciadoras de outros estados, né? A Lala Noleto está comigo desde o começo e, na época, eu morava em Goiânia e é uma menina muito esforçada, uma mulher, hoje uma menina, uma mulher com vários filhos e tal. Helena Lunardelli escrevia sobre beleza, fazia tutoriais de maquiagem. Então, assim, foi muito intuitivo. A gente não tinha dados, né, Manu? Sim. Eu falo que o mundo mudou tanto. Não existe, hoje em dia eu tenho parâmetros, eu olho os dados, que nicho a pessoa atua, se eu vou conseguir colocar ela em determinados planos de atuação que eu estou atuando. Não adianta eu colocar uma pessoa dentro da F-Hits e depois eu não consigo colocá-la para trabalhar. Né? Então, hoje em dia, é um outro planeta. Né? Ela era assim, nossa, ela é tão legal. A Lala, ela veio para fazer uma entrevista para trabalhar na Ferraz. E eu falei, não, você tem a cara da F-Hits.
Então, Acho que a Bia Perotti também foi assim, não? Trabalhava Bia Perotti contigo também depois. trabalhava comigo na Ferraz, e eu falei, você tem tudo a ver para esse caminho. E outra coisa, ninguém queria ser, ninguém que eu conhecia. Né? A minha geração, as pessoas que trabalhavam comigo e que eu contava a abertura da F-Hits, as pessoas falavam, para, você enlouqueceu, porque eu convidei várias pessoas da minha geração, várias. Para virar blogueira. Para ser também. Eu nunca achei que precisava ser uma coisa ou outra. Você é uma empreendedora e você também tem o teu canal. A minha visão era que cada um ia ter um canal que pudesse falar o que queria falar. Era isso que eu via em 2010. E foi isso que o mercado caminhou, né? Então, hoje em dia, eu fico muito feliz. Cada um tem uma voz diferente. Eu estava conversando com uma influenciadora de sustentabilidade maravilhosa. A gente tem 3 ou 4 de sustentabilidade na F-Hits. Elas têm visões muito particulares e diferentes. Assim, eu até gostaria de pensar o que elas pensam, mas não passa pela minha cabeça. Eu aprendo com elas. E, eventualmente, eu trago coisas que elas não pensam. Então, é o universo particular de cada uma. Né? A ideia, eu me inspirei muito no Roberto Tivita, acho que isso eu nunca falei. Ele tinha uma plataforma que eram revistas. E eu queria ter uma plataforma com pessoas que eram blogueiras. Perfeito, perfeito. E lá no início, eu imagino que muitas dessas meninas acabavam nem conseguindo ainda monetizar seu conteúdo. Algumas já estavam mais tempo, menos. Então, na verdade, foi uma escola... Todo mundo aprendeu junto a como fazer isso também, né? A gente aprendeu junto. Foi super difícil. O que eu tentava fazer era pegar a verba de marketing que vinha para a minha agência de comunicação e colocar na F-Hits. Então, eu investi muito. Obviamente, isso tudo que eu estou falando, que a gente ia, não era dado. Né? Eu investi muito durante muitos anos e talvez isso seja uma coisa que elas nem viam, porque eu também não falava. Talvez eu tivesse dificuldade de falar, gente, olha o tanto que eu estou investindo para a gente abrir um mercado. Mas eu estava investindo mesmo. Eu levava todo mundo, eu fechava parcerias, mas, obviamente, as parcerias não são suficientes para fazer tudo que eu fazia. Se você olhar para trás, se olhar hoje, como está aí para a Europa, passar uma semana num hotel de luxo, são coisas muito diferentes. Né? Não, e fica muito aquele dilema que vem antes, né? Então, assim, será que eu tenho que esperar uma marca... comprar a ideia para eu fechar a viagem e pagar tudo? Eu não esperei. Ou tu vai, investe e depois vai atrás. E isso era uma coisa que eu sempre achei boa, até hoje eu acho boa, mas, ao mesmo tempo, talvez eu tivesse, na época, que ter falado para elas, vocês estão entendendo que não tem ninguém, que eu estou investindo também, né? Então, parecia que era tudo muito fácil, né? E era um fairy tale. Eu ainda acredito muito nessas narrativas, nas histórias. Eu gosto muito do mundo do entretenimento nas mídias sociais. Eu acredito nessa história. Né? Então, não é que você fala... Isso custa tanto. Você está lá em Londres mostrando o Connaught, que era o hotel que a gente ficava, e era um sonho para as pessoas que olhavam, e aqueles carros. Então, era um pouco isso, era o mundo dos sonhos, mas a gente investiu. Se você espera... As marcas, às vezes, não estão no futuro, né? Elas estão no presente porque elas têm que monetizar hoje. E elas precisam ver, pelo menos uma vez, para entender, ok, então na próxima agora eu realmente quero ir, né? Mas, e tu acha que essa foi a maior dificuldade, assim, do início, de fazer as marcas entenderem o que era aquele movimento? Eu acho que a maior dificuldade foi fazer os meus pares no mundo, que eu acreditava que fossem, me entenderem, assim, as assessorias de imprensa, as agências, Isso é uma dor assim, que eu carrego, porque as pessoas falam que é muito legal você ver as coisas antes, mas você vê o que ninguém vê, você parece meio uma lelé, né? Então, eu acho complicado, eu não acho simples. Então, hoje em dia, eu tomo muito cuidado. Às vezes, eu quero dar um passo, eu dou, mas eu não fico alardeando. Talvez por isso que eu não dê tantas entrevistas. Porque eu fico muito nessa... Como é que eu vou fazer isso da melhor forma sem me machucar? Porque aí tem um trabalho de educação, né? De educar o mercado. Então, e no mercado, assim, a gente montou a primeira graduação em mídias sociais digitais do mundo na Belas Artes, nota 5 no MEC. A Belas Artes me contratou para fazer um trabalho na área de comunicação e eu falei para eles, eu quero fazer se eu puder fazer essa graduação. E deu certo. A gente fez uma pós-graduação na Polimoda em Firenze, também um trabalho novo. Isso eu gosto, ensinar, mostrar para o mercado, explicar para as marcas como eram, mas é isso que você falou, é de educação. Porque são coisas que as pessoas ainda não entendem. E agora a gente tem que educar para próximos passos, né? E parece que o mais fácil é fazer o que já todo mundo está fazendo, mas não, tem o próximo passo.
que é educando e vendo o que dá certo, e é educando de novo, e aí vendo o que também dá errado. Sim. Né? Sim, que com certeza no caminho dá muita coisa errada que ninguém fica sabendo, E né? aí você vai olhando que dá, olha, isso deu errado, isso não é bom para mim, isso não é bom para a influenciadora, isso não é bom para a marca, porque no final tem que ser bom para um tripé. Perfeito. Marca, influenciadora, F-Hits. Sim. F-Hits cuida da narrativa, cria o storytelling, cria a conexão da marca com a influenciadora, olha todos os dados. E também hoje é personificado por mim, que no primeiro momento não era, né? Sim, que eu vou chegar nisso também, que é um ótimo ponto. E aí o modelo de negócio do F-Hits de lá para cá, ele segue o mesmo ou ele se transformou também com o mercado? Não, mudou muito. Mudou. É muito interessante também, porque no primeiro momento eu também não personificava, e as influenciadoras... a gente tinha menos influenciadoras, né? Então, você ter um casting seu... era uma coisa muito, muito mais fácil, porque você ia cuidar de 10, 15, 20, 200. Hoje em dia, o mercado de influenciadoras é enorme. Né? A gente tem mais de 2.000 influenciadoras, mas a gente, a gente poderia ter 10.000 influenciadoras, mas não faz o menor sentido. Então, o que mudou? Hoje, a gente trabalha com 70% de influenciadoras que estão no mercado, de acordo com a demanda do cliente. Então, de acordo com a conexão que essa influenciadora tem com o cliente que a gente está atendendo. Sim, não são agenciadas do F-Hits, vocês vêm por job. Assim. Exatamente. E eu posso trabalhar com uma pessoa por job o ano inteiro. Sim. Eu posso trabalhar 12 meses com a pessoa, porque hoje os dados me dizem isso. Então, se eu tenho uma campanha de uma grande marca, eu olho o que a campanha quer, eu olho quais são os nichos que ela quer atingir, essa marca. E eu escolho as influenciadoras dentro de todos os KPIs que eu vou buscar e de dados. Sim. Eu também tenho um casting que está lá e que eu gosto, e que estão entrando pessoas. Essa semana entraram 3 pessoas, aí saiu uma pessoa. Que normalmente são pessoas que eu acho que eu posso trabalhar muito com as marcas que eu tenho. Então, o ano passado, a gente fechou em 250 marcas que a gente atende anualmente. Se eu olhar para você e falar, pô, Manu, dessas 250, 100 eu consigo trabalhar com você. Vamos tentar uma parceria mais sólida? Claro. E você também fica livre para trabalhar com o mercado inteiro. Sim. Não existe mais... Sim, essa exclusividade, assim. Não existe. Não existe para ninguém, tu acha? Eu acho que não deveria existir para ninguém. Por quê? Eu posso até ajudar você na F-Hits a compor a tua narrativa, por onde você vai, o que você quer ser, né? Quais são seus sonhos, suas metas. Mas aí eu posso te vender, você pode se vender e todas as agências podem te vender. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho muitas amigas influenciadoras e às vezes fica uma frustração de tipo, eu tenho exclusividade, mas as coisas chegam por mim. Mas ao mesmo tempo, vão chegar por ti, porque o teu Instagram é um canal que todo mundo vai ver. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a agência também tem um papel de estratégia, de posicionamento, algo de longo prazo que é intangível, né? Se você não acredita que a sua agência está te trazendo estratégia, planejamento e posicionamento... Tá bom, aí você pode ficar frustrada. Sim. Porque se a agência te posiciona, ajeita o gol, planeja, faz a linha ali, e aí a pessoa vem pelo teu Instagram, nossa, isso acontece direto comigo. Exato, e aí, o mérito é de todo o time, né? Claro, posiciona a pessoa e vão lá, e todo mundo ganha, e tá tudo bem, e as pessoas estão ganhando dinheiro. Sim. O que não existe mais é essa exclusividade, assim, você tem que falar com a F-Hits. Não, você tem que falar com quem você se sentir mais à vontade. Sim. Se você quiser falar com a F-Hits, eu tenho as marcas que me contratam anualmente. Sim. E elas falam comigo como empresa, por quê? Porque elas não querem contratar 200 pessoas e elas falarem com cada um. Claro. Esse foi o momento que passou também. Sim. Acho que tem alguns momentos, assim, né? Tem um momento que ninguém sabia o que era e ninguém nem acreditava. Depois todo mundo falou, eu entendo, vou montar aqui dentro, deixa que eu sei fazer. E acho que agora a gente está passando por uma história assim, você é o técnico, você me ajuda a fazer o seu melhor e eu faço o meu melhor como marca. Porque esse modelo de atribuição, assim, eu falava muito isso, que teve um trabalho de educação muito grande no início do Estuda Look também, porque o modelo inicial de negócio era por comissionamento. Até que chegou um momento que a gente viu, mas não que não possa existir, mas a gente vai além disso, porque a gente vai vender formatos que, tu vai vender um post no Instagram, é impossível tu conseguir traquear. O modelo de atribuição ainda é o mais desafiador para as marcas. É muito desafiador. Por isso que a gente tem ali, a gente trabalha com 47 KPIs, a gente pega
pelo menos 20 com a marca Perfeito. quando ela começa. E não que ele não possa existir, mas ele é um complemento, não né? Pode, você falar para mim, eu só quero o last click, eu nem pego o cliente. E aí, no começo, a gente falava, eu brinco que eu falo, não entendo nada de futebol, mas eu sempre falava isso para os clientes. Eu falava, gente, é a mesma coisa que tu remunerar só o jogador do time que faz gol. Excelente. Porque ele passou, a bola passou por todo mundo. Exatamente. E aí, se ele chegou ali, então, pô, às vezes eu posso ver uma bolsa numa influenciadora, devolver na revista, devolver na vitrine, e aí quando você no seu lucro, putz, tá, realmente eu quero. Ok, ou o caminho inverso. Então, né? Você tem que ver alguma coisa, no mínimo 5 vezes, em algum lugar, ponto de contato, que tenha credibilidade com você, para você decidir. Sim. Então, você pode ver, se falar, a Manu, porque eu acho ela linda, maravilhosa, ela, porque eu acho que tem credibilidade e está falando certo. Sim. Então, eu acho que um dos KPIs mais legais ali da F-Hits, só do nosso Instagram, é o compartilhamento. Uhum. Então, não são as pessoas gritando e fãs, mas é o compartilhamento. Então, quando eu vejo que uma coisa deu 500 compartilhamentos, eu falo, é isso. Porque é tão boa a ponto de tu querer enviar para outra pessoa. Assim, a credibilidade. Olha isso que ela está falando. E é sempre falando. Então, até eu descobrir, né, você descobre a tua voz. Onde é que você é melhor? Às vezes você não precisa falar nada. Você aparece e você já é aquela pessoa. Sim. Muita gente fala para mim, não, mas você sempre fala para falarem. Não é para todo mundo. Dependendo de onde você está nesse planejamento estratégico de cada marca. Eu acredito que você tem que ter quem fale. Sim. E também pode ter quem não fale, pode ter quem só faça uma dança, e Sim. pode ser... Sim, aí vai ter gente que só escreve, que só... Exatamente. Perfeito. E aí vocês ajudavam também, desde o início, no direcionamento também, até das meninas, assim, de entender, achar sua voz, entender se ela é a pessoa para falar, ou se ela é a pessoa para escrever. Eu acho que essa é a parte muito difícil, porque a gente está num mundo que é assim, eu posso tudo. Então, quando você é contratada, eu sou contratada por vocês para falar. E eu falo, olha, eu não acho que você deve fazer assim. Nossa, não, mas é tudo que eu queria ser. Então, mas eu sou uma pessoa que está te dando um norte, né? Eu acertei com muita gente. Então, e eu tenho um feeling. Agora, claro que pode ser... A pessoa pode virar e falar, mas a Gisele, por exemplo, né? Tanta gente falou que ela não ia se dar bem como modelo. E E ela é um estouro. Então, assim, ninguém é dono da verdade absoluta. Claro. Mas eu acredito que está mais difícil porque ninguém quer ouvir. Então, as pessoas querem fazer o que elas bem entendem. Então, isso para a gente também fica complicado, porque a gente está trabalhando de verdade, né? Sim. Você está ali olhando o que a marca quer, onde você vai poder vender aquela pessoa, como você pode posicionar aquela pessoa. Não é simples, é um trabalho muito desafiador. Sim, não é uma ciência exata também, porque você está lidando com um ser humano. Aí a pessoa, Manu está grávida, pronto. Sim. E aí... Já não pode mais fazer alguma coisa, ou pode, abre também portas para outros. Perfeito. É uma conversa, e muda o tempo todo. Aí casa, aí separa, aí não quero mais ser influenciadora, ou não quero mais fazer beleza, quero fazer moda. E como vocês lidam com esses egos também, que tem, né, Alice? Então, vocês têm que estar preparados até para ser meio psicólogo da pessoa também. Eu fui criada numa família com 9 irmãos, meu pai é militar, e eu sou super assim. Então, assim, eu não sou uma mulher, é uma mulher que você pode falar qualquer coisa, que eu não vou ficar... se ofender, assim. Eu não vou me ofender, mas eu fui aprendendo a lidar com isso, com crítica, com as ofensas, né? Com as pessoas ficarem muito ofendidas. Marca não fica ofendida, né? Marca para de trabalhar com você. Sim, exatamente. Mais fácil, né? Sim, então, não é fácil. Acho que essa é a parte mais difícil. Educar não é difícil, olha que loucura, né? Mas lidar um a um é um trabalho meio de psicologia. E de pessoas que ficam muito chateadas e que você não sabe exatamente nem o que você fez de errado. Não, porque tu está lidando com a frustração da pessoa, assim. Já falei várias vezes de pessoas que passaram por aqui, trabalharam aqui e saem super frustradas, porque, sei lá, de repente vão ver alguém, idealiza alguém e aquela pessoa vai estar num dia ruim, porque ela é um ser humano. E aí acha que, nossa... E a moda é esse lugar onde você olha o look da pessoa inteira, né? Eu estava com a Angélica, apresentadora, outro dia, a gente se olhou, uma outra, e falou... A gente nem se cumprimentou, eu já estava falando da roupa. É horrível isso, mas eu trabalho com moda, eu trabalho com imagem. Obviamente, eu já olhei você inteira, né? E às vezes a pessoa fala, gente, que horror, olha essa mulher me olhando. Mas eu trabalho com moda, vou olhar para o quê? E a pessoa está ali para trabalhar com moda, essa que é a doideira, né? Sim. A gente não pode se olhar. Então, é claro que a mídia social abriu essa conversa. Eu ainda acho que tem muito mais coisa boa do que ruim, assim, mas assim, 80%.
E acho que os 20% a gente vai lidando, educando e aprendendo a estar nesse lugar de tanta exposição. Sim, perfeito. E no meio disso tudo tem a Alice influenciadora também, mas que tu nunca separou, né? O teu perfil hoje é o F-Hits, empresa e pessoa física. Como que tu faz essa divisão, se é que é possível? Então, no primeiro momento, eu não queria ser o rosto da F-Hits, né? Eu convidei algumas jornalistas, na verdade, umas 8, e ninguém quis. Eu falei que eu ia ser a mulher de negócio, porque eu tenho essa facilidade, e alguém ia estar ali se expondo. E depois, como ninguém aceitou, eu falei, então tá bom, então vou eu mesmo, porque eu acredito na humanização das marcas. Então, a F-Hits, ela é muito maior do que eu sou. Quer dizer, ela trabalha com vários nichos que eu não conseguiria falar, mas ela tem uma CEO que sou eu. Sim. Além de tudo, eu sou uma mulher. E, Sim. além de tudo, eu sou de uma geração que tiveram poucas mulheres, assim, ainda tem poucas mulheres, né? A gente tem muitas empresas que não tem nenhuma mulher no conselho ainda. A gente ainda está lutando por esse lugar. Então, eu falei, é isso, eu vou e vou ser eu. Agora, eu nunca quis ter a Alice Ferraz e a F-Hits. Eu acho que quem está aparecendo ali é uma persona. É um viés meu, ela tem as minhas características, mas ela não é totalmente a Alice Ferraz. É a parte que tu quer mostrar. É a parte que eu quero, que eu posso, que eu acho que eu contribuo. Sim. Esse fim de semana eu estava uma coisa mais família, e meu filho ficou noivo, então eu estava de pijama. É engraçado os inbox. Ai, você de pijama. Ai, que bonitinha de pijaminha. Ai, esse pijama. E eu olhei para o pijama e falei, gente, será que esse é o pijama que as pessoas esperariam que eu vestisse? Sim. Mas eu tirei a foto e postei lá nos stories. Eu deixo os stories para esse lugar um pouquinho mais pessoal também. Sim. Sim, é engraçado, né? Porque cada formato também diz uma coisa, né? Exatamente. Os stories é para aquela pessoa que está todo dia lá e que me conhece um pouco mais. Sim. E que quer saber, tem curiosidade de saber do meu filho, onde Sim. eu vou no final de semana, do que eu gosto. Sim. Eu deixo esse lugar um pouco. Mas eu quero preservar a F-Hits. A F-Hits é um sonho na minha vida. Assim, eu amo o que eu faço. Então, qualquer coisa que possa manchar a imagem da minha empresa, eu não faria. Então, eu seguro. Eu acho que isso não é legal. Isso não é o que essa persona faria, né? Sim. Eu acho que quando as pessoas falam persona, elas acham que é uma mentira. Sim, eu ia falar, não é só uma... Não é. Quando você faz terapia, eu fiz terapia desde muito cedo, você aprende com alguns terapeutas que existe a sua persona pública, mesmo que você não seja uma pessoa pública. Então, aqui, cada um tem uma persona, né? E como é que você vai agir em sociedade? Eu só transferi isso para o mundo digital. Como é que eu agiria? Ela sou eu. Mas não sou eu como eu sou, né? 100% eu não consigo. Sim. Mas todo mundo... Até uma vez eu dei uma entrevista e foi polêmico, assim, que falaram, nossa, vocês... Porque eu comentei, eu olho o Instagram de quem eu quero contratar. E aí acharam super errado, porque é uma invasão de privacidade, isso e aquilo. Eu falo, gente, primeiro, se é aberto, tá ali para qualquer pessoa ver, né? Então, então hoje... A pessoa está em todos os lugares. Então, dá um Google na pessoa, tu encontra em vários lugares. Então, tu quer saber, de certa forma, o que a pessoa pensa. Pô, então, se ela tem um cargo... Recentemente, a gente estava com uma vaga comercial. A pessoa ela vai estar lidando com várias marcas, com várias pessoas que pensam de diversas formas. É difícil, daí, essa pessoa ter um posicionamento, sei lá, político muito extremo, independentemente do lado. Isso que você falou é excelente. Acho que eu tenho um posicionamento político meu, mas a F-Hits, como marca, trabalha com 250 marcas. Sim. Então, assim, eu não acho viável você misturar tudo. Assim, não é o que eu gosto, não é o que eu gosto que as marcas façam e nem o que eu gosto de fazer. Então, acho que você tem bancos que têm todos os tipos de clientes. Perfeito. Moda, todo mundo usa. Você vai falar, não use a minha roupa porque você vota em tal candidato. Então, essa polarização das mídias sociais... Sim, é difícil. É um lugar muito complicado. E eu entendo você. A gente quer pessoas que estejam com a gente que possam conviver com todo tipo de Claro, e que pessoas. aceitem também, né? Porque aqui também a gente sempre em entrevistas pensa, pô, é um ambiente super diverso. Essa pessoa, ela tem que estar aberta para respeitar a opinião de todo mundo. Então tem isso também. Eu acho que as mídias sociais evidenciaram muito isso, porque às vezes a pessoa acha que ela está postando um discurso de ódio ali que vai ficar entre os amigos dela. Não, e aquilo vai sair, né? Não, aquilo vai. E você detestar a pessoa, e você fala, eu detesto aquela pessoa. Eu falo, olha,
Calma. Vamos para casa, vamos para terapia, vamos conversar, vamos amadurecendo isso, né? Perfeito, perfeito. E a Alice, bom, o FRIT tem 15 anos, então, né? 14, 15 anos. De lá para cá mudou muito, né? O termo até, né? Porque muitas das blogueiras largaram acho que praticamente todas, né? Largaram seus blogs e aí foram, às vezes, até para muitas até de uma maneira que depois tentaram voltar, mas eles já tinham perdido audiência, porque daí construíram sua audiência no Instagram, depois tem que se reinventar no TikTok. A gente sempre fala aqui também que, às vezes, é construir a casa num terreno alugado, porque tu fica refém de algoritmo, mas todo mundo está se reinventando o tempo todo. Mas acho que veio um fenômeno muito também de influenciadoras empreendedoras, que eu acho que hoje as pessoas querem ter suas próprias marcas também. Então, como que é ver isso de dentro, assim? Acontece com muitas das meninas do FRIT? Acontece. E acontece também de meninas que falam, eu não quero ter marca, Alice. Perfeito. Porque eu chego a perguntar, você está nesse mercado há 15 anos comigo, você tem vontade de fazer tua marca? A pessoa não tem vontade. Porque também parece muito fácil, né? Eu tenho audiência, eu vou fazer marca. E não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo e não precisa ser para todo mundo. Acho que teve uma onda de influenciadoras, empreendedoras, artistas empreendedoras, tal. Não é obrigatório, não precisa, dá muito trabalho, é muito complicado. Algumas tiveram grande sucesso, que tiveram comigo e foram ótimas e estão aí colhendo, mas né, não é simples tudo, né? Sim. Não, e às vezes tu pode trabalhar, sei lá, se tu gosta da parte criativa, então eu vou fazer um licenciamento. Exatamente. Tem outras maneiras de tu entrar nas empresas, você já está empreendendo, né? Quando você é uma influenciadora, você está empreendendo. Isso é empreender, ser uma influenciadora. Sim. Então, acho que não precisa. Mas tem muitas que têm esse sonho de ter a marca e tal. No meu caso, foi o contrário. Eu abri a empresa de marca de influência e depois eu me transformei, né? Vários anos depois. Sim. No primeiro momento, eu realmente saía com elas, eu aparecia nelas. Tanto que o meu Instagram eu fiz muito depois do que o delas. Sim. Eu lembro quando todo mundo abriu, que eu falei, vamos abrir. Eu lembro da gente em Londres, com ela lá, abrindo o Instagram dela. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não me fala sobre isso, porque não vai ter jeito. Então, para mim, foi um pouco ao contrário. Eu achei importante ter a humanização. Perfeito. E a Alice, a gente entrevistou aqui também a Mônica Salgado, que foi a responsável pela primeira capa com as blogueiras, né? Um título global. Como que foi nessa época, assim, questão de preconceito mesmo, de revistas? Porque eu imagino que tu também teve esse trabalho de educar, como tu falou, assessorias, agências, revistas. Na época, a minha agência era assessora de imprensa da Mônica e da Vogue, né? A gente foi eu fui desde a época que a Vogue era do Andréa Carta, depois eu continuei com eles durante 15 anos. Então, foi isso, foi explicando, educando, Camila Coelho foi, a gente levou, eu lembro das pessoas falarem, ela nunca vai ser capa, eles nunca vão fazer isso. Outra coisa que não se fala é nunca, pelo amor de Deus, a gente muda de opinião, o mundo muda a nossa opinião e assim as coisas acontecem. Então, foi acho que foi um momento importantíssimo da capa. Sim. As capas, né? As capas de blogueiras, assim, as primeiras, acho que foi um super momento, até porque aquilo era muito autêntico mesmo. Era um outro momento das revistas também, né? E a Mônica acreditou nisso, não só acreditou, como se tornou uma influenciadora. Exato, né? Exato. E qual que tu vê hoje a diferença de lá para cá do papel das revistas mesmo, né? Porque é algo que a gente tem falado muito aqui, de mídia de maneira geral, porque hoje todo mundo se tornou um veículo, né? Isso. Então, assim, hoje, se eu quero consumir moda, eu posso seguir uma influenciadora, eu posso seguir uma revista. Tem economistas que eu sigo que, para mim, hoje são veículos, né? Que eu consigo consumir informação. É isso, cada um com a sua própria voz. Então, claro que o mercado de anunciantes, ele ficou mais pulverizado. E isso foi muito complicado para as revistas. Então, até dá para entender. Lá atrás, quando eu olhava e falava, gente, mas se todo mundo agora tem voz, o anunciante vai anunciar em quem? Sim. Então, claro que é um mundo mais complicado, muito competitivo. Quanto mais competitivo, mais a gente tem que ter excelência. Mais se reinventar. Melhor a gente tem que ser, mais rápido a gente tem que ser. Então, é um mundo mais difícil. Com menos tempo para aquela parte que a gente ficou mas você fez isso. Porque a gente está correndo, a gente está tentando avançar. O que eu acho é que as revistas elas ficaram muito nichadas no universo da moda mesmo, né? Talvez menos no do lifestyle, menos em outros, mas são vozes de credibilidade. Sim. Né? Assim como os jornais. Eu estou no Estadão, o Estadão tem uma super voz de credibilidade, 150 anos, vai fazer agora. Ainda tem uma base de assinantes de 150 mil jornais, quer dizer, e o digital enorme. Gigante. Saiu no Estadão, tem credibilidade. Sim. Então, ele concorre com uma influenciadora
em absoluto, não. Agora, a verba de marketing digital pode ser a mesma. Concorre, exato. Então, assim, é isso. O diferente é isso. Sim, o dinheiro é um só. No fim do dia, ele vai ser No final, o pulverizado dinheiro também. de marketing ele tem que ser pulverizado. Mas Perfeito. que eu acho fundamental ter a visão da Vogue, ter a visão da Glamour, ter a visão da Marie Claire. Eu acho fundamental Claro, ter. claro. E aí você tem que ter as influenciadoras que você, né? Você tem ali quem você segue. Porque você gosta, porque você não gosta também, né? As pessoas seguem. Sim, hoje em dia, ai, gente, é isso. Gente, se não gosta, dá um follow, né? Não precisa ficar seguindo e aí ficar... Eu não consigo entender muito você seguir para ficar nervosa. Né? Isso nunca foi Exatamente, uma coisa muito minha, exatamente. seguir para ficar brava. E aí, mas hoje em dia também dar um follow é muito grave, né? Sim, As também. pessoas ficam né? muito Isso eu nervosas, não lembro né? quem eu escutei uma Tem vez que falando. silenciar. Tem que silenciar, porque senão a pessoa se ofende. Para não brigar. Mas eu escutei de alguém, agora eu não vou lembrar quem, mas que falando sobre cancelamento, que normalmente, assim, quem te cancela não é quem te segue, que te acompanha, que de repente Não, tu teve um deslize. entrou lá É alguém que, né, que tá sendo olha, cancelado todo pelos mundo outros. vai ser cancelado em algum momento. Sim. Acho que não existe o cancelamento mais. Essa palavra ficou muito forte porque você renasce desse lugar, né? Perfeito. Então, acredito que todo mundo que está no play, né, aquela quer A brincar. pessoa vai errar, ela tá ali Se você não exposta. quer, o carioca que fala muito, você quer brincar e não quer descer para o play, então assim, você está ali, você está postando, você está vivendo. Eu mesmo, há poucas semanas atrás, te falei, eu gosto da Madonna, sou geração Madonna, meu primeiro LP com 13 anos foi da Madonna, então assim, ela me ensinou muita coisa. Eu ver a Madonna ao vivo foi E aí eu postei, e quando eu saí, eu vi as pessoas, eu falei, gente, como assim? Então, assim, e eu podia muito bem ter apagado o post, eu não apaguei, Sim. porque eu não quero apagar aquele post, Sim. porque aquele post é importante para mim. Sim. E tem coisas que se você para, você não se reconhece mais, Sim. né? Nós não somos atrizes nas mídias sociais. Existe a Perfeito. persona, é diferente da atriz. Perfeito. Então, ela é uma parte da Alice. E as Sim. partes mais importantes minhas, eu quero manter. E tem uma naquele questão de espaço. mídias sociais que eu acho que também como entrevista até, e por isso o cuidado de onde a gente fala, que é o contexto, né? Então hoje é tudo corte. Então a pessoa pegou um recorte de alguma coisa. Essa é uma das coisas porque eu não gosto. Aquilo é tirado de contexto absurdamente, né? Então Você tira alguma coisa de contexto, sei lá, a frase não existe o cancelamento, ela tem que ter uma outra frase junto. Perfeito. É claro que existe o cancelamento, mas você renasce daquilo. Porque quando você fala cancelado, é como se fosse para sempre, morreu, né? Sim. Não morreu daquilo. Exato. Vai renascer e tal, mas claro que é uma situação horrível, constrangedora e tal, mas também você não ser você, aí você não fala mais nada. Exato. Vai pisando em ovos para falar qualquer coisa, eu acho né? que esse lugar importante de você olhar e falar qual é a tua voz, quem é você. Esse é o trabalho que a gente faz o tempo todo com influenciadoras. Essa é você. Você tem certeza que você precisa dizer isso? Tenho. Então diz. Isso, perfeito. Então diz e assuma as consequências disso. Eu assumi as consequências. Eu tive muitas pessoas que eu gosto como seguidores, mulheres da minha geração, que aos poucos foram ficando, achando a Madonna muito agressiva do modo que ela... E que pararam de seguir. Eu falei, tá bom. Sim. Eu não concordo. Acho que hoje em dia, para ela conseguir tocar o futuro, ela está tendo que fazer mais coisas mesmo. Sim. Mas ela sempre fez essas coisas quando a gente tinha 13 anos. Sim. Então, assim, para mim, eu vi a mesma Madonna, mas eu entendi o ponto de vista. Eu escutei, eu conversei com 782 pessoas durante 3 dias. Eu falei por inbox com 782 pessoas. Meu Deus. O inbox é muito bom para conversar e ouvir opinião. E às vezes eu entro em conversas assim, discordando das pessoas e como também. a gente aprende, é muito legal. Eu fui falando e a pessoa fala, mas eu sou de tal religião. Eu falei, então tá bom, tudo bem. Você não precisa me seguir mais se você não quiser. Sim. Então, eu sinto muito, mas o que eu posso fazer? Eu não Sim. posso falar para você que eu não gosto da Madonna para você continuar me seguindo. Sim. Eu acho que tem que ter uma barreira de quem é você. Até Sim. onde você vai para agradar os outros nas mídias sociais. Eu acho que tem que pensar o que tá. De repente, isso não me fere tanto, eu posso escolher não falar. Se isso é uma coisa que para mim fere muito, ok, eu quero falar sobre esse E assunto. até no jeito que você se veste, que a gente estava conversando sobre isso, né? Você se veste só para agradar o seu público-alvo? Pode ser uma estratégia. No meu caso, eu acho que eu iria perder totalmente a minha personalidade, porque a roupa, para mim, é importante para dizer quem eu sou. Ela diz quem eu sou. Se eu estou com cabelo preso, se eu estou com ele solto, se eu estou mais despojada, se eu estou de salto, se eu estou sem salto, diz tudo. Tem gente que
liga mínima Claro. pra moda. É que a gente estava falando dos bastidores aqui. Os bastidores sempre dão uma outra entrevista, né? Mas a gente estava falando, não sei se você chegou a orientar as meninas que estão começando hoje sobre essa questão do estilo, porque muitas vezes a gente vê uma pasteurização do estilo também. Todo mundo tá, então se isso dá certo, se essa menina é um fenômeno, eu vou querer ser que nem ela, vou fazer a mesma coisa, vou comprar as mesmas coisas. Como que vocês lidam com isso? Eu tentei sempre mostrar o estilo pessoal, né? Que a pessoa olhasse para ela através do estilo. Eu tenho um livro Moda Brasileira que ainda vende muito. E a edição dos mood boards até eu acho que já está ultrapassada, mas é você criar a tua imagem e você seguir, não deixar que os outros te direcionem, né? E mesmo o trabalho com stylist, conversar com o stylist. Claro. Né? A não ser que você queira fazer disso um personagem diferente, existem influenciadoras que fazem isso, mas se você quer contar quem você é, o que você gosta... Se você se perde, é mais um movimento também. Você se perde, você fica igual a todas as outras. Claro. E aí você já não tem mais as marcas que você gosta. Claro, claro. E as marcas têm a ver com os designers, né? Você pode gostar da Chloé, e depois muda o designer, você não gosta mais. Você tem que saber as coisas. Perfeito. Eu acho que a influenciadora, um dos grandes... Uma das coisas que eu sempre falo é estudem, leiam, leiam, leiam. Porque você tem que interpretar, não adianta eu ler para você. Perfeito. Eu falar para você, agora é rosa. Você tem que olhar, entendi, é rosa, mas o rosa faz sentido para mim? Sim. E tem um ponto central dessa história toda, que é o consumidor, que ele saca se a pessoa está sendo verdadeira ou essa pessoa ela segue todas as tendências ou não, ela se mantém fiel ao estilo dela, ao conteúdo dela. E qual que é a tua visão do papel do consumidor ao longo desses 15 anos, né? Porque foi ganhando cada vez mais voz. Ele veio para o centro de tudo, o consumer centric que a gente falava em 2010, hoje em dia ele está ditando, ele está falando, por isso que a gente tem que se preservar. Sim. Porque tem uma hora que você fala, nossa, mas eu vou fazer 100% o que ele quer de mim? Então, qual é o pijama que eles imaginam que eu vou estar? Para onde eu vou viajar? Aí a gente se perde nesse personagem voltado para o consumidor. Uma atriz, ela entra na novela, ela faz aquele papel, ela sai da novela, né? Eles até têm dificuldade, sempre falam, né? É difícil entrar no papel e sair. Uma influenciadora, ela vive aquilo diariamente. Se você perder totalmente a referência de quem você eu acho muito complicado a longo prazo. Acho que isso pode causar... Aí a gente fala de saúde mental. Acho que a gente tem muitos problemas hoje em dia porque você não sabe mais quem você é. Você depende do aplauso do outro. Então, se eu não fui aplaudida porque eu gosto da Madonna, então eu não gosto mais da Madonna. Aí eu gosto de Dior, mas Dior eles não querem, eles querem... Sim. Eu quero decidir do que eu gosto ainda. Sim. E aí isso... Em paralelo, anda o branded content, né? Você escolher as marcas que você quer trabalhar. E cada vez mais as marcas entenderem também a personalidade, sabem, né, quem tá a blogueira, o que ela gosta, e pegar uma blogueira que tenha a ver com os valores daquela marca também, né? Esse é o papel da F-Hits também, é um papel que é muito difícil, às vezes, a marca fazer sozinha, então a gente tem esse papel, olha, sabe essa influenciadora que você adora e tal? Talvez ela não seja o perfil adequado para o que você está falando. Sim, uma marca vegana, vai falar com você pode gostar dela, e perfeito. você como pessoa, marketing, gostar dela, mas ela não é... Nossa, esse ponto eu vejo muito, assim, o diretor de marketing de uma marca saiu, foi para outra, levou todo mundo que trabalhava. Não, mas aquelas pessoas eram daquela marca, assim. E todo mundo foi. E todo mundo foi. Então, é um erro que eu vejo, assim, muito comum, porque tu vai levando quem tu já trabalha, quem tu já confia, e a pessoa não vai abrindo espaço para o novo, né? Porque a gente tem que olhar, conseguir olhar essas pessoas, essas influenciadoras, no momento onde elas estão. Às vezes, ela funcionou naquela marca, naquele momento. Perfeito. E nessa outra marca, ela não vai funcionar tão bem. Sim. Né? Mas parece que funcionou para um, funcionou para todo mundo. Aliás, isso os clientes falam muito. Mas me fala quem está funcionando para tal marca. Gente, mas não é tal marca, tal produto, tal mês do ano, se é Dia dos Namorados, se é Dia das Mães, E aí a gente está olhando para onde de novo? Para o last click. Toda vez que a gente só olha para o final de funil, né, a gente está cometendo um erro. E a gente, na construção a longo prazo. Essa semana tiveram 2 matérias diferentes. Uma falando do aumento do marketing de influência, né, o volume de dinheiro que vai ser transacionado, que vai ser o maior de todos os tempos. E a outra falando que as marcas estão sendo muito mais seletivas e diminuindo. É tão engraçado, porque eram
o mesmo jornal com 2 matérias completamente diferentes. O que eu diria sobre isso é que eles estão falando a mesma coisa de jeitos diferentes. Está crescendo e as marcas estão tomando mais cuidado para conseguir identificar com quem elas querem falar. E também pulverizando, eu acho, pulverizando né, mais. Talvez ela não esteja colocando tudo num movimento só. Perfeito. Né? E movimentos como onda digital, o phygital, quer dizer, não é só o marketing de influência. O marketing de influência, isso que a gente está fazendo aqui. Isso vai ser postado, isso vai para o canal, a gente vai ter recortes, ou seja, isso aqui vai ganhar uma dimensão muito maior. Perfeito. Do que é. Sim. Se fosse só um canal falando sobre isso. Se a gente só colocasse no YouTube. Sim, total. E Alice, ao longo desses 15 anos também, porque a F-Hit sempre foi super pioneira, vocês sempre usaram muito a tecnologia a favor de vocês. Como tu falou, no início também não tinha tantos dados, hoje tem muito. Então, qual que tu acha que é o papel da tecnologia para a profissão influenciadora, para o futuro da influência? Eu acho fundamental. Acho que dados é a área que a gente mais investe. Antes eu investia em viagens, em narrativas, em mostrar storytelling. Hoje eu adoro storytelling, faz parte da minha vida, mas sem os dados eu não consigo nem criar o storytelling. Então, assim, dados é a área que a gente mais investe. Hoje em dia a gente tem uma equipe muito forte. Para falar, chegou lá o briefing para a Alice falar não tem nada a ver com ela, não vai falar. Porque ela vai falar para uma audiência que não vai entender, que não está adequada, por mais que eu até, na minha pessoa física, possa gostar de determinado produto. Né? Não tem a ver com a minha narrativa, com a minha história na mídia social. E esse eu acho um problema grave das influenciadoras, porque, claro, eu sei que é difícil falar não, porque você está ali, você quer ganhar mais, né? Mas eu acho que perde muito a credibilidade, demais. Demais, porque está na cara que você não faria aquilo. E os dados quase comprovam aquilo para mim. Não, e às vezes pode ser uma decisão financeira de curto prazo, mas que a longo prazo tu está perdendo tua credibilidade. Exatamente, ali, né? E credibilidade aonde também? Porque às vezes você quer ser muito conhecida e muito famosa. Pode ser também. Você não quer mais pertencer só ao mundo da moda. Você quer ser mais pop. Então, por isso que eu acho que é importante a empresa que ajuda cada influenciadora realmente conseguir acompanhar essa jornada. Ajudar a pessoa a falar, eu quero ser isso aqui, daqui 2 anos isso. Sabe, um plano de carreira? Sim. É um plano de carreira. E a gente muda de ideia. Mas você muda em cima de alguma coisa. Senão você fica assim, não, agora eu quero ir lá. Não, agora todo mundo está indo para cima de moda, eu quero ir. Talvez seja a hora de não ir. Quem sabe? Eu não sei. A gente precisa olhar um a um. Sim, ou vai para uma outra que ninguém está indo ainda, fazer alguma coisa exatamente, diferente. Pode ser. É isso, você aqui fazendo esse teu podcast. Quantos podcasts tem? Sim. Você sabe, mas você sabia que você tinha algo novo que ninguém estava falando. E talvez eu tenha visto isso também. Sim. E sabe que até o próprio podcast, a gente, se tem tanto tempo, a gente 1000 vezes falou, vamos fazer, mas fazer para falar só da pessoa, da carreira da pessoa. Não, então vamos fazer para ver uma perspectiva de mercado, de passado, presente, futuro. Alguma coisa diferente, pelo menos, tentar fazer diferente, né, dos outros. E para quem gosta de moda. Bom, no final a edição é fundamental, né? E você está fazendo alguma coisa muito focada nesse segmento. Você vê o Business of Fashion, eles focaram na moda. E eles conseguem, até hoje, se manter, porque eles têm um foco absoluto. Eles podiam ter ido para outros espaços para ganhar mais dinheiro. Mas às vezes é isso, tu ganha um dinheiro de curto prazo ali, né? E Alice, como se manter relevante hoje no mercado, né? Tu, ao longo de todos esses anos, já viu muita gente começar a explodir, desaparecer, e muitas aí seguem firme e forte, né? Crescendo cada vez mais. Qual que tu acha que se tem um segredo para isso? Eu acho que tem o segredo da reinvenção, né? É muito importante mesmo a pessoa não ficar parado onde ela já foi. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Esse eu sou assim no marketing de influência, acho que ele não existe, né? Várias pessoas... A minha história de longo prazo é ter consistência, credibilidade, relevância a longo prazo. Então, eu prefiro ser assim. Tem gente que faz polêmica, né? Cria polêmicas para se manter no topo, relevante, com mais cliques, com mais likes. Eu acho que depende da estratégia do que você quer e do quanto você aguenta. Eu falo, você tem que ter estômago para aguentar aquilo que você escolheu, né?
Você sabe disso, você também faz isso, você é casada, você está grávida, você tem a tua empresa. Como é que você vai manter isso a longo prazo? Então, eu acho que eu sou mais no teu perfil. Manter isso a longo prazo é se reinventar, mas com micropassos, né? Sim. Você vai dar daí você dá outro, e a pessoa falando, nossa, ela está fazendo isso, nossa, ela está fazendo aquilo diferente. Então, não são grandes revoluções, mas é o tempo todo você está se questionando e olhando. E os dados te ajudam com isso, porque às vezes você acha que você é uma pessoa e o dado está dizendo que você é outra. Perfeito. Eu acho que ler os dados, tirar a máscara e falar, tá bom, estou entendendo que eles estão falando que eu sou outra coisa, né? É um exercício de humildade muito importante. Talvez as pessoas que eu vi terem mais a subida e a descida foram as pessoas que tiveram menos humildade para se olhar. Sim. Né? Ou achar que o outro ia cair. Ah, mas está vendo aquele ali? Não, também. Eu acho que é a palavra-chave. Tem uma humildade que não é você ser boazinha, Sim. não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você se olhar com humildade e falar que lugar eu estou, né? Eu, por exemplo, me olho, eu sou a dona da F-Hits, eu sou CEO, sou fundadora, eu já passei por muita coisa, eu tenho 53 anos. Qual é o meu lugar? Sim. Porque se eu quiser estar em outro lugar e ficar nervosa porque eu não estou... Ai, mas olha, fulano... E é impossível estar em todos os lugares. Né? E mudou, eu não sou mais a pessoa de 15 anos atrás, né? Eu tenho outras camadas que vieram sobrepondo. Sim. Né? Qual é o lugar que eu quero estar, sem ficar magoada com o que os outros estão fazendo. Sim, perfeito. E outros interesses também, né? Porque a gente vai mudando, então às vezes totalmente. O público cobra. Nossa, mas deveria estar fazendo. Tá, mas não quero. Não, eu tinha vontade. Eu fiz Nova York, eu fiz o mês da Semana de Moda de Nova York, de moda, acho que eu fiz 10 anos, 40 dias, todos os... Assim, se você falar isso para mim, hoje eu deito e choro. Eu não quero fazer todas elas. Sim. Então, eu vejo qual que eu vou fazer, que desfiles eu vou fazer. Claro que eu queria estar no primeiro desfile da Gucci na última temporada, né, que foi o primeiro do novo estilista. Eu queria estar também no último do Alessandro Michele. Eu queria entrevistar a Maria Grazia Chiuri, porque é da minha geração. Eu queria estar no último do Valentino. Quer dizer, você vai escolhendo onde você quer estar. Porque se eu continuasse a mesma pessoa, que quer estar em tudo o tempo todo... Sim. Não, e até para eu ter um equilíbrio, isso é uma pergunta que eu me faço direto, assim, porque eu vou vendo, nossa, tem oportunidade disso, de aquilo. Eu penso, tá, não, mas agora eu acho que eu quero construir minha família. Depois eu volto fazendo outras coisas. Outra coisa, né? tem um monte de fruta ali, você vai pegando todas, vai comendo todas. Então, assim, dá tempo, se você tiver relevância, se você tiver consistência, você cria relevância. Consistência é você fazer cada dia melhor aquilo que você sabe fazer e ir melhorando. E a relevância é o outro que fala de você. Né? O outro fala, você é relevante ou não é? Não é você, mas você tem que ter consistência para ter relevância. Eu nunca vi ninguém relevante que é inconsistente. Perfeito. Mesmo as pessoas que a gente não admira, que a gente não gosta. Você olha e fala, absolutamente... Ele diria exatamente o que ele está dizendo. Péssimo, não gosto. Mas a pessoa é consistente no que ela diz. Então, acho que essa coisa de abraçar o mundo... E o que acontece? As marcas de moda têm cada vez mais desfiles, mais jantares, mais almoços, mais lançamentos. É impossível. É impossível. Você não vai estar em todos. Então, onde você estiver, você tem que estar assim, fazendo o teu melhor e tal. Uma coisa que eu vejo no Instagram que eu fico nervosa é quando eu vejo aquelas pessoas falando fazer o melhor conteúdo, você não vai crescer. Né? E eles falam, e a pessoa tem, sei lá, 100 mil seguidores e está falando que você vai atingir... Assim, daí tem cursos mirabolantes e 1 milhão de coisas. Aí tem curso que ensina a vender curso. Daí eu fico assim, mas onde é que vai parar? Todo mundo aprendendo. Então, não é isso. Também não conheço ninguém relevante que não tenha um bom conteúdo. Porque tem consistência de conteúdo. Então, claro que você tem que ter um bom conteúdo. E claro que você tem que se esforçar para isso. E que não é simples. Mas aí eu vou ter que investir. É uma profissão que se tornou cara. Quando a gente começou, era uma profissão... Quer dizer, eu consegui levar muita gente, eu investi muito nessas meninas. Mas eu acho que hoje é uma profissão cara para você começar. Porque até falando de tecnologia também, antes era foto no feed. Então, era uma foto. Isso. Hoje não é uma foto. Tu tem que mostrar que realmente tu está em lugares que tu está usando aquela roupa. Exatamente. Então, tu vai levar ela pro teu estilo de vida de fato. Porque a pessoa sabe que tu vai botar um vestido para fingir que tu botou. Isso aí não engana, né? Não.
E o que te inspira em mídias sociais? Não necessariamente pessoas, mas assim, coisas que tu possa ver. Eu gosto muito de escutar conteúdos que tenham profundidade, né? Eu sei que os conteúdos mais rápidos são os mais assistidos, então é uma coisa que eu gosto de ver pessoas que conseguem contar uma história de uma calça de um jeito que te prenda. Né? Isso é uma coisa que eu gosto, eu fico olhando algumas pessoas e falo, olha, eu fiquei até aqui, eu estou aqui há 20 segundos. Isso me causa uma coisa de, eu quero tentar fazer isso, o que é muito difícil, né? Porque quanto mais você tem profundidade, mais tempo demora, né? Mas eu gosto muito, por exemplo, da parte que tem se formado de terapeutas, que tem falado sobre terapia nas mídias sociais. Tem algumas pessoas, tem a Maria Homem, tem pessoas que falam sobre esse assunto de uma forma que fica ajuda. Eu acho que o melhor da mídia social é ajudar com informação. Sim. Né? Então, isso me inspira. Me inspira quando eu vejo alguém que está ajudando. Eu vi uma influenciadora hoje, na verdade, que falou que parou de fumar. E ela falou que ela nunca falou que ela fumava, porque ela olha ela tem uma responsabilidade sobre os seguidores que ela não gostaria de contar, eu fumo e vou continuar fumando. Então, ela só falou depois que ela já parou há 6 meses. Eu entendi perfeitamente o que ela queria dizer, porque é uma moça que é inspiradora, e a mídia social é muito perigosa. A gente tem muita gente nova. Então, eu me inspiro em pessoas que querem up. Estamos indo para cima. Perfeito. E aí eu fico inspirada, porque eu sei que é difícil. Eu sei que, às vezes, você tem vontade de ir lá na mídia social e falar um monte de bobagem. Mas eu acho que a restrição, sabe, é uma coisa de você restringir um pouco o seu espaço para deixar as pessoas melhores nas mídias sociais. O que vai adiantar para o mundo eu ir lá e jogar um monte de coisa horrível? Exato. Ai, adorei, ótimo, adorei a resposta. E, Alice, para a gente fechar, tenho certeza que muita gente nos assistindo hoje quer entrar, né, para o mercado da moda, mercado da influência. O que tu diria que é imprescindível a pessoa saber, se interessar, né? Como se dar bem neste mercado? Olha, eu acho que as pessoas têm que continuar fazendo moda, comunicação, pode fazer marketing de influência na Belas Artes, mas assim, eu acho que tem que estudar. Eu acho que é uma profissão para se estudar. Eu sei que a maioria das influenciadoras, das blogueiras que começaram, falaram, eu comecei porque eu não achava, eu não achava o que eu gostava dos outros canais e alguma coisa assim. Mas eu acho que isso passou. Eu acho que é como a gente falar de um lugar que nem existe mais, sabe? A gente está num mercado sério, profissional, de responsabilidade. Então, eu acho que estudar narrativa. Hoje em dia tem tantos cursos. Sim. É que o mercado não era profissionalizado na época, hoje é, né? Então, é assim. Não existia. Isso é que nem alguém falar assim, não, mas o Valentino era costureiro, acho que ele era um grande estilista. O Valentino, que era um grande estilista, ele não deve ter feito faculdade de moda. Hoje em dia existe faculdade de moda, né? Então, assim, eu acho que é você estudar realmente e se interessar e ler. Eu tenho muita dificuldade com as meninas que chegam e querem ser influenciadoras, mas não querem se aprofundar no tema. É porque também virou uma profissão para você ficar famosa, né? E eu não acho que é um demérito querer ficar famosa, mas o que eu diria para você ter não só sucesso, mas se sentir preenchida, é você gostar e você ter profundidade. Porque senão, assim, a hora que você atingiu um determinado dinheiro, pronto, e agora? E agora? E agora? Não é mais e agora. Sim, não te sacia aí, né? Eu acho que você aprender sacia. Eu acho sempre que quando eu consigo pegar, eu falo, entendi. E tem tanta coisa para aprender na mídia social. Nossa, né? Infinito, né? E dá para aprender tudo sozinho, de graça, né? Hoje em dia a gente tem muita informação. É muito aberto, dá para você aprender. E vai trabalhar na área, vai pegar um estágio, vai atrás de estágio. Sim. Vai trabalhar mesmo, vai lá, né, transcrever textos, participar de reuniões, trabalhar, estudar. Antigo. Não, mas tá certo. Né? Tem coisas que não mudam, né, gente? Pois é, o que eu posso fazer? Se eu falar para você o que eu fiz durante esses anos, trabalhar e estudar, mas você não se diverte? Gente, eu casei, eu tenho filho, eu casei de novo. Então, eu acho que eu consegui fazer. Agora, o que eu mais fiz foi
trabalhar e estudar. Sim. E a gente pode se divertir trabalhando, estudando também, Quando né? você gosta, você se Exato, diverte mais. exato, Eu perfeito. adoro o que eu faço. Eu também. Então, Eu- às vezes, eu ficava uma época em crise de identidade. Gente, eu não tenho hobby. Tipo, eu adoro trabalhar. E é isso, às vezes então, ok, Ué, né? aconteceu isso na minha vida também. E aí as pessoas que estão perto de você, seu marido, seu filho, vão entender. Sim. Meu filho entendeu, hoje em dia ele também é assim. Arranjei um marido que entendesse, porque a gente ainda passa por isso. Claro. Né? Alice, adorei. Terminando sem polêmicas aqui, gente. Olha lá. Adorei. Não, foi muito bom. Compartilhou muita coisa legal. Obrigada. Adorei. Espero que tenha gostado também. Adorei ter vindo. Que gostoso. Gente, então é isso. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio de The Look.